Bom dia, queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus. Este é mais um Momento com Deus. A mensagem de hoje tem como título A Palavra que Transforma. O texto bíblico escolhido encontra-se em Lucas capítulo 8, versículos de 4 a 15. Diz-se da parábola do semeador, que os queridos ouvintes poderão acompanhar em suas Bíblias. Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, Jesus contou frequentemente por parábolas histórias sobre os acontecimentos do dia a dia que ele usava para ilustrar verdades espirituais. Uma das mais importantes destas parábolas é aquela registrada em Mateus, em Marcos e em Lucas. Esta história fala de um fazendeiro que lançou sementes em vários lugares, com diferentes resultados, dependendo do tipo do solo. A importância desta parábola é salientada por Jesus em Marcos capítulo 4, versículo 13, que diz: Não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Jesus está dizendo que esta parábola é fundamental para o entendimento das outras. Esta é uma das 3 únicas parábolas registradas em mais de 2 evangelhos. E também é uma das únicas que Jesus explicou especificamente. Precisamos meditar cuidadosamente nesta história. A história em si é simples. Diz a Bíblia, em Lucas capítulo 8, versículos de 5 a 8, o seguinte: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre as pedras e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu bastante. A explicação de Jesus é fácil de entender. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho foi pisada e comida pelas aves. Esse solo simboliza um coração insensível. São aquelas pessoas que se tornaram incrédulas e resistentes à palavra de Deus. O seu coração é duro. Quando a semente é lançada a ele, ela não frutifica, porque antes disso, as aves, que representam o diabo, vêm e roubam as sementes. A que caiu entre as pedras, a semente até chega a brotar, mas não cria raízes, pois o tipo de solo é raso e sem profundidade. Daí não cresce e nem frutifica. Esse solo, queridos, é representado pelas pessoas que conheceram a palavra de Deus e ficaram entusiasmadas. Mas quando vieram as dificuldades, elas não resistiram. O coração superficial não frutifica. Sua fé é apenas emocional e passageira. Não se engane com esse tipo de pessoas. Elas logo desanimam e voltam atrás. A que caiu entre os espinhos, nasce, mas não cresce e nem frutifica, porque os espinhos crescem juntos com a planta. Esse tipo de solo representa o coração contaminado pelas riquezas e pela sedução do mundo. É aquela pessoa que quer servir a Deus, mas ao mesmo tempo está apegada demais às coisas materiais. A Bíblia diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. A que caiu em solo fértil.
Queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, a última semente é a que caiu em solo fértil. Ela nasceu, cresceu, floresceu e deu frutos. É o solo que estava preparado para receber a semente. Esse solo, queridos ouvintes, é representado por pessoas que receberam a palavra de Deus com alegria e deixaram que o Espírito Santo moldasse o seu caráter. Essas pessoas levam o Evangelho a sério e, mesmo diante das perseguições e das tribulações, não deixam de servir a Deus e de fazer a sua obra. Portanto, queridos ouvintes, quando ensinamos as Escrituras a várias pessoas, só obteremos resposta delas de acordo com o estado que se encontra o seu coração, isto é, de acordo com sua atitude. Consideremos, pois, aqui o semeador, a semente e o solo. O semeador. O trabalho do semeador é colocar a semente no solo, pois se a semente for deixada no celeiro, nunca produzirá uma safra. Por isso, o trabalho do semeador é importante, mas a identidade pessoal dele não é. O semeador nunca é chamado pelo nome nessa história. Nada nos é dito sobre sua aparência, sua capacidade, sua personalidade ou suas realizações. Ele simplesmente põe a semente em contato com o solo. A colheita depende da combinação do solo com a semente. Queridos ouvintes, aplicando-se espiritualmente, os seguidores de Cristo devem estar ensinando a palavra. Quanto mais ela é plantada nos corações dos homens, maior será a colheita. Mas a identidade pessoal do professor não tem importância. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7 diz: Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Infelizmente, queridos ouvintes, em nossos dias está havendo uma grande inversão de valores, visto que o semeador tornou-se a figura principal e a semente está sendo bastante esquecida. A propaganda das campanhas religiosas frequentemente contém uma foto grande do orador e dá grande ênfase ao seu nível escolar, sua capacidade pessoal e o desenvolvimento de sua carreira. O Evangelho de Cristo, que ele supõe-se estar pregando, é mencionado apenas naquelas letrinhas, lá no cantinho do panfleto. Não devemos exaltar os homens, mas fixarmos-nos completamente no Senhor. A semente. A semente é a palavra de Deus. Cada conversão é o resultado do assentamento do Evangelho dentro de um coração puro. A palavra de Deus gera, salva, regenera, liberta, produz fé, santifica e nos atrai a Deus. A importância das Escrituras deve ser ressaltada ao máximo. O solo. O solo aqui é representado pelo coração do homem. É perturbador notar que a mesma semente foi plantada em cada tipo de solo, mas os resultados foram muito diferentes. A mesma palavra de Deus pode ser plantada em nossos dias, mas os resultados serão determinados pelo coração daquele que a ouve. Portanto, queridos ouvintes, a palavra de Deus sugere que os cristãos precisam desenvolver suas raízes por meio da fé em Cristo e do estudo da palavra cada vez mais profundo, pois tempos difíceis virão
e somente aqueles que tiverem desenvolvido suas raízes abaixo da superfície sobreviverão. E você, querido ouvinte, que tipo de solo você é? Ao concluir essa mensagem, declaramos entender que há o bom solo que produz frutos. A resposta fica para cada um de nós responder. Que tipo de solo você é? Pense nisso, querido ouvinte. Que tipo de solo você é? E que Deus nos abençoe. Amém? Querido Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, ó Pai, pela mensagem esclarecida às nossas mentes e aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez ouvir a Tua palavra. Muito obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigado por mais um dia que o Senhor está nos concedendo e que Ele se cumpra em nós de acordo com a Sua vontade, ó Pai. Abençoa todos nós, ouvintes da Tua palavra neste momento, que ela fique gravada e entendida nos nossos corações. Perdoa as nossas faltas, dá-nos a Tua bênção, a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.